Querido, Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu quero ler dois textos. Inicialmente, o tema é a importância de ouvir a palavra de Deus. Repita comigo, a importância de ouvir a palavra de Deus. Um pouco mais forte, diga a importância de ouvir a palavra de Deus. E eu quero começar mostrando dois textos. E o primeiro está em Hebreus capítulo 11, o versículo 6. É um texto conhecido. Fala sobre fé. E diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos falar juntos essa parte, bem forte, 1, 2, 3 já. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você não tem outro tipo de vida para viver a não ser viver pela fé. E ele continua o texto dizendo: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, você não pode se aproximar de Deus de qualquer modo, você não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira, existe um requisito, existe uma forma de você se aproximar de Deus, e a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que recompensa os que buscam. Então você tem que crer que Deus tem recompensa para a tua vida. Amém? O segundo texto que nós vamos ler, Romanos capítulo 10, o versículo 17. Mas eu queria que vocês projetassem Romanos capítulo 10, versículo 17 na revista corrigida. E depois vocês voltam para essa versão que eu estou usando. Ok? Romanos capítulo 10, o versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo... Bem forte, de sorte que a fé é pelo... Ouvir. E ouvir o quê? Então vamos dizer juntos, bem forte, Romanos capítulo 10, o versículo 17. 1, 2, 3 e já. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você crê, diga amém. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na unção do Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Cremos, ó Deus, na Tua palavra. Eu sei, ó Deus, que eu não estou sozinho aqui. O Espírito Santo, Ele está dentro de mim, Ele está sobre mim, e Ele me inspira a falar a Tua palavra. E eu creio, ó Deus, que as pessoas não vão sair daqui diferentes, que elas não vão sair do mesmo jeito, elas vão sair daqui diferentes. Haverá uma mudança de mentalidade, haverá mudança de corações. Nós cremos e declaramos isso. Eu declaro sobre esta igreja a vida e o poder do sangue de Jesus. Eu creio em anjos trabalhando neste lugar. Eu creio o fogo do Espírito Santo cercando esse prédio, cercando as nossas vidas. Eu creio em livramento de todo mal contra nossas vidas aqui, Pai. E eu creio, ó Pai, a Tua palavra renovando a nossa mente. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Então a fé, ela é pelo ouvir. Eu quero começar definindo para você o que é fé. A palavra grega para fé é a palavra pistes, que significa convicção fundamentada pelo ouvir, ou uma convicção que é gerada dentro de você por aquilo que você ouve. Então, a fé, de acordo com a palavra de Deus, é uma convicção, não é um achismo, não é eu penso, mas é uma convicção que é gerada dentro de mim, que é gerada dentro de você, mediante aquilo que a gente ouve. Então, você está ouvindo a palavra agora, e fé, uma convicção está sendo gerada dentro de você, por aquilo que você está ouvindo aqui nessa noite. Então Deus providenciou
um caminho pelo qual todos nós podemos ter fé. Muitas pessoas, elas ainda não conhecem a palavra. Muitas pessoas nasceram de novo, mas ainda não estão desenvolvidas espiritualmente. Alguns estão muito tempo dentro da igreja, porém muito tempo sem crescer espiritualmente. E é muito comum você ouvir as pessoas dizerem: olha, eu estou orando, pedindo a Deus mais fé. Você já ouviu alguém falando isso? Levanta a mão, quem já ouviu pessoas que estão orando, jejuando até, fazendo sacrifícios, a fim de que Deus aumente a sua fé. Mas nós precisamos, amados, nos alinhar com a palavra. Porque fé não vem porque você está pedindo fé a Deus. Deus já providenciou um meio para que eu e você possamos ter fé. Deus já providenciou um meio para que a nossa fé aumente, para que nós possamos crescer na fé. E o caminho que Deus providenciou para que a sua fé aumente está aqui, ó. De sorte que a fé é pelo e ouviu o que? A palavra de Deus. Então, sua fé, ela cresce a proporção na medida em que você ouve a palavra de Deus. Então, ao ouvir a palavra de Deus, você está expondo a sua fé a um tempo de crescimento. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer. Aquilo que você está ouvindo está afetando a sua fé. Este é um aspecto que nós precisamos compreender. O que você está ouvindo está afetando a sua fé. Diga comigo: o que eu estou ouvindo. Forte, diga: o que eu estou ouvindo está afetando a minha fé. O que significa isso, irmão? Se você estiver ouvindo a palavra de Deus, você vai estar afetando a sua fé positivamente. Sua fé vai estar crescendo. Nossa fé só cresce se nós dedicarmos a ouvir a palavra. A sua fé, ela vai ser afetada por você ouvir a palavra. Agora, nós podemos ouvir coisas que vão gerar em nós medo, dúvida e incredulidade. Então, a nossa fé, ela é afetada por aquilo que ouvimos. Por isso que temos que ser zelosos. Cuidado com os pregadores que estão bombando nas redes sociais e pregando coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus, levando o povo de Deus à incredulidade, levando o povo de Deus à dúvida, levando o povo de Deus a medo. Amado pregador que tem a palavra no coração e na boca, quando você ouvi-lo, a sua fé vai crescer, sua fé vai ser inspirada, sua fé vai ser fortalecida. Por isso também que temos que ter cuidado com os livros, até mesmo os livros evangélicos que lemos. Porque aquilo que estamos consumindo, ouvindo, lendo, meditando, vai afetar a nossa fé. Não é porque é livro evangélico que está sendo vendida numa livraria evangélica que é saudável para você, que vai ser bom para você. Por isso que nós temos essa livraria, não é com fim, com propósito comercial. Nós não estamos aqui disputando com outras livrarias, mas sim expor você, dar você as condições de ter acesso a um material saudável, um material que vai ajudar a sua fé, um material que quando você lê, quando você se expõe a esse material, você vai crescer na sua fé. Por isso que temos que ser criteriosos com pregadores, precisamos ser criteriosos com livros. Mas sabe algo que nós precisamos ser criteriosos no ouvir? Música. Sabe, amado, quando vocês forem embora, hoje aqui, talvez você não consiga gravar tudo que eu falei nessa pregação, mas com certeza você vai lembrar pelo menos de uma música que a gente cantou hoje. Sabia disso? É mais fácil para mim, para você, fixar músicas. Agora, você sabia
que música contém ensino. Tem pessoas que cantam músicas desalinhadas com a palavra de Deus, como se aquilo fosse bíblico. Então nós precisamos ser criteriosos também com as músicas que nós estamos ouvindo, com até mesmo os louvores que nós estamos ouvindo, porque existem louvores que eles não edificam a nossa fé, mas porque eles estão desalinhados com a palavra, porque eles não estão alinhados com as verdades da nova aliança. Pessoas cantam incredulidade, cantam medo, cantam dúvida e não se apercebem que isso está afetando a fé do coração. Por isso que nós temos que ter zelo, procuramos fazer isso aqui na igreja, ser criteriosos, ser zelosos. Amados, nós não nos preocupamos em cantar as músicas que estão na moda. Nós vamos ficar com as músicas que estão alinhadas com a palavra de Deus. Por quê? Porque convicção, a fé é uma convicção fundamentada no que a gente está ouvindo. Você vai ouvir esta palavra hoje aqui, e uma convicção vai ser despertada dentro de você. Esse é meu propósito, que ao ouvir esta palavra nesta noite, uma convicção seja gerada em você. De qual convicção? Que eu, você, nós, a gente precisa ouvir mais a palavra. Pastor, mas eu já conheço a palavra. Mas a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Não é porque você já conhece bastante que você pode parar. A Bíblia incentiva, a Bíblia estimula, a Bíblia impulsiona você prosseguir nesse conhecimento. Você pode dizer amém para isso? Amado, enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente nunca vai chegar numa estação, num momento em que eu possa dizer: pronto, cresci tudo que eu precisava crescer, conheci tudo de Deus que eu precisava conhecer. Amado, você sabia que até mesmo lá na eternidade nós vamos continuar conhecendo ao Senhor? Aleluia. Então nós precisamos ouvir a palavra, ouvir bons ensinos. Você precisa estar nesta conferência, porque vai ser uma conferência de oração. Ou seja, nós vamos ensinar sobre oração, mas nós também vamos orar neste lugar. E você sabe que uma das áreas em que o povo de Deus tem errado é no aspecto da oração. Muitos não conseguem encontrar respostas para suas orações. Muitos crentes não têm experiências com Deus na oração. E você sabe que a razão disso é porque oram errado. Não sabem orar em linha com a palavra de Deus. Não conhecem os seus direitos e privilégios na oração. E quando eles vão orar, eles são tomados por uma consciência de culpa, de condenação, uma consciência de pecado, e isso impede que eles sejam vitoriosos na oração. Porque eles ouvem a respeito dessas coisas, eles ouvem errado, eles creem errado, pensam errado, e na hora de falar, eles falam errado. Mas nessa noite nós estamos aqui para ser alinhados com a palavra de Deus. Então, fé é uma convicção fundamentada por aquilo que eu ouço. Fé vem pelo ouvir a palavra. Eu quero te mostrar Romanos capítulo 10, versículo 8 ao versículo 10. Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: porém, o que se diz? É uma pergunta. E ele diz assim: a palavra está perto de você. Então diga: a palavra está perto de mim. Assim, a palavra está localizada em mim. Aí ele vai dizer aonde que essa palavra deve estar localizada em mim, em você. Primeiro lugar é na sua boca. Então a palavra, ela tem que estar na nossa boca. Significa que a palavra precisa ser falada. Porque quando você fala, você se ouve.
E aquilo que você ouve você falando vai afetar a sua fé. Eu vou repetir, aquilo que você ouve você falando vai afetar a sua fé. Eu vou te dar a terceira chance. Aquilo que você ouve, porque quando você fala, você se ouve falando. Aquilo que você fala, você ouve você falando. E o que você fala está afetando a sua fé. Então comece a falar a palavra de Deus. E ele continua dizendo: está perto de você, na sua boca e no seu coração. Então a palavra precisa estar na boca e no coração. É assim que tem que funcionar. Palavra, diga, palavra na boca e no coração. Então, coração não é o órgão físico que ele está aqui referindo, mas o espírito humano. Isto é a palavra da fé que pregamos. Agora veja como é que funciona. Se com a boca você faz o quê? Você confessar. Então, a minha fé, a sua fé, ela precisa entrar em ação por palavras que saem da minha e da sua boca. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será? Então vamos lá, como é que a pessoa é salva? A pessoa, para ser salva, ela precisa confessar com a boca Jesus como Senhor, mas além de confessar com a boca que Jesus como Senhor, ela precisa estar crendo em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Aí ele diz: porque com o coração se crê, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amado, todo o funcionamento da fé é assim. Você precisa crer com o coração e falar com a sua boca. Esse é o funcionamento básico da fé. Você precisa crer. Mas como é que você vai crer? Ouvindo a palavra. Quando você crê com o coração, você fala com a boca e aquilo que você falou acontece. Agora ainda em Romanos capítulo 10, versículo 13 e versículo 14. Então veja, nós estamos vendo a salvação. Ele fala, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Agora versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Agora veja, como porém, ele faz uma pergunta: como porém invocarão aquele em quem não creram? Como é que as pessoas podem invocar se elas não estão crendo? Agora veja como é que ele termina: como crerão naquele de quem de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então veja, e como crerão naquele de quem nada... Vamos, gente, me ajuda. E como crerão naquele de quem nada ouviram? O que Paulo está dizendo aqui? Que para as pessoas crerem, elas precisam ouvir. Para as pessoas crerem a respeito de Jesus como Salvador, elas precisam. As pessoas crerem a respeito da cura divina, elas precisam. As pessoas crerem a respeito da autoridade do crente, elas precisam. As pessoas crerem a respeito de prosperidade, elas precisam ouvir. Não diga assim, ouvir. Então, fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então o que significa aqui? Se você se mantiver ouvindo a palavra de Deus, pegue essa chave que isso vai mudar a sua vida. A chave que muda a minha e a sua vida está em ouvir a palavra.
Você precisa ouvir a palavra para ser salvo. Mas você também precisa ouvir a palavra para ser curado. Você precisa ouvir a palavra para ser próspero. Você precisa ouvir a palavra para conhecer, crer nos seus direitos e privilégios em Cristo Jesus. Então diga assim: a chave da fé é ouvir a palavra. Por isso que Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. A fé não vem porque você está pedindo a Deus fé, Senhor, dá-me mais fé. Não é assim que a fé vem. A fé vem porque você está ouvindo a palavra. Então, em resumo, olha só isso. Grave esses 3 pontos que eu vou falar agora aqui. Sobre o funcionamento da fé. Primeiro, fé vem por ouvir a palavra. Diga bem forte: fé vem ouvindo a palavra. Então, se existe alguma área da sua vida que você precisa mudar, se existe algum obstáculo que você precisa vencer, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é ouvir o que Deus diz na palavra dele a respeito desse assunto. Primeiro ponto. Até mesmo antes de orar. Vou repetir, até mesmo antes de orar, você precisa saber o que Deus fala a respeito disso, para quando você orar alinhado com o que Deus já fala na palavra dele. Segundo, você precisa ouvir, mas fé é liberada por aquilo que você fala. Então diga assim: ouvir, falar. Você precisa falar a palavra. O poder da palavra é liberado quando você abre a boca e fala a palavra. E ele continua operando quando você se mantém falando a palavra. E a fé também, você precisa estar crendo com o seu coração. Então, quando você ouve, quando você fala e quando você crê com o coração, uma mudança acontece na sua vida. Agora eu quero te mostrar aqui o exemplo de 3 pessoas na Bíblia que tiveram a sua vida transformada, ou seja, tiveram a sua vida completamente transformada, simplesmente porque ouviram a palavra. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Uma palavra que você ouve da parte de Deus tem o poder de mudar a sua vida, tem o poder de mudar a sua família, tem o poder de mudar o seu ministério, o seu chamado para sempre. Eu gostaria que você visse esses textos comigo. A primeira pessoa que a gente vê tendo uma mudança radical na palavra de Deus, porque essa pessoa ouviu a palavra, é Cornélio. Isso está lá em Atos capítulo 11. Cornélio, ele tem uma visão da parte do Senhor. E aí ele começa, e Deus vem: olha, eu ouvi as suas orações, suas esmolas chegou, mas manda chamar Simeão. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 13. Deixa eu conferir, porque eu acho que eu anotei errado. Atos capítulo 10, perdão, Atos capítulo 10. Não, peraí, oxê. Isso, é Atos 11 mesmo, Pronto, Atos 11, versículo 13. Pedro está falando sobre esse episódio, e ele diz assim: e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, e lhe disse: envia alguém a Jope, manda chamar Simão, que também é chamado Pedro. Agora preste atenção nisso. O qual lhe dirá o quê? O qual lhe dirá o quê? Palavras. Palavras mediante as quais, olha só o que o anjo fala para Cornélio. Cornélio, você precisa ouvir as palavras. Cornélio, a mudança que você está buscando, Deus está falando com pessoas aqui, a mudança que você está buscando, o rompimento que você está buscando, o avanço que você precisa, ele virá por você ouvir as palavras.
o qual lhe dirá palavras, mediante as quais você, agora veja, e toda a sua casa, amado, o que você ouve, a palavra que você ouve, afeta a sua vida, mas afeta a sua casa também, afeta quem está perto de você. Quando você está andando em fé, não é só você que é afetado, os que estão perto de você serão afetados pela palavra que você está ouvindo. O anjo fala: Cornélio, o que você busca, você precisa de ouvir a palavra. Cornélio, quando você ouvir esta palavra, isso vai afetar você, isso vai mudar a sua vida, isso vai mexer com você. Mas saiba, Cornélio, que estas palavras que você vai ouvir também vai afetar a sua casa, meu irmão. Deixa eu dizer algo aqui em nome de Jesus. A palavra que você tem ouvido aqui toda semana afeta você que está aqui, afeta você que está ouvindo, mas através de você, a tua família, os seus também estão sendo afetados. Aleluia! Cornélio obedeceu àquela direção. Chamou Simão, chamou Pedro. Pedro foi para a casa dele. Chegou lá, Cornélio tinha reunido amigos íntimos, familiares, e a Bíblia diz que ele estava ouvindo. E antes mesmo de Pedro terminar a mensagem, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu naquele lugar. Sabe o que eu aprendo aqui, amado? Que existe um jeito certo de ouvir a palavra. As pessoas estavam ali, ouvindo a palavra, com a expectativa de receber alguma coisa vinda de Deus. Sabe por que pessoas vêm para o culto e nada recebem? Porque elas vêm para o culto, muitas vezes sem expectativa, elas não preparam o coração antes disso. Elas vêm de forma mecânica, de forma religiosa. Sabe, amados, porque eu creio que o Espírito Santo ainda hoje, ele está procurando um grupo de pessoas onde ele possa atrapalhar a mensagem do pastor, do pregador, e cair no meio da igreja. Agora eu fico pensando, será que se o Espírito Santo estivesse procurando uma igreja para ele cair hoje na face da terra, será que ele encontraria a Ebenezer qualificada para isso? Pela resposta, não. Pelo menos vocês foram sinceros. Porque havia uma expectativa, havia um desejo ali. Sabe, amado, existe um jeito certo de você vir para o culto. Você tem que responder a palavra. Sabe, você já teve essa experiência de você estar vendo coisas na televisão e aquilo te indignou e você falou alguma coisa ali, parece como se a pessoa que estivesse na televisão estivesse te ouvindo? Você já fez isso? Já fez isso, gente? Levanta a mão, deixa eu ver quem já fizeram isso. Pois é. Sabe o que você estava fazendo? Você respondeu ao que você ouviu. Você vem para o culto, ouve a palavra, fica a semana toda: Deus, eu preciso de uma palavra, fala comigo, fala comigo. Quando Deus fala, você não responde. Agora deixa eu dizer aqui algo aqui, preste atenção nisso. Quando a maioria de vocês chegaram aqui, antes de vocês chegarem, tinha um departamento de oração, preparando um ambiente em oração aqui, para esse culto. Antes de vocês chegarem, todo um departamento chegou para preparar toda a estrutura, para que a gente pudesse ter um bom culto, som, tudo. O ministério de louvor preparou. A gente vai, irmão, vai, levanta a mão. Aí, irmão, não, vai lá, irmão, ora agora. Vai, irmão, erga a sua voz. Amado, deixa eu dizer algo para vocês. Preste atenção. Se você tem dificuldade de responder a palavra num ambiente que foi preparado para isso, se você tem dificuldade de responder, de se mover espiritualmente num culto, aonde pelo menos 90% de quem está aqui deve estar crendo nas mesmas coisas que você,
Imagina a dificuldade que você vai ter de responder ao diabo, às circunstâncias, quando você estiver lá fora num ambiente que é hostil a tudo isso que nós estamos fazendo aqui. O ambiente favorável, as pessoas têm dificuldade de responder a palavra. Meu irmão, no ambiente hostil, o diabo ele pisoteia. Então, em nome de Jesus, aproveita um culto como esse. Solta a sua voz, glorifica ao Senhor. Levanta um pouco essas mãos, querido. Exalte a Ele, responda a palavra. Se mova pela fé. Se mova aqui agora em nome de Jesus. Creia no que você está ouvindo. Já está afetando a sua vida. Está afetando a sua fé. Está afetando a sua semana. Está afetando a sua casa. Fé está sendo produzida. Você está ouvindo palavras. O segundo exemplo na Bíblia que eu quero mostrar para você está lá em Atos 14, o paralítico. Vamos lá. Como é que ouvir a palavra pode mudar a vida de uma pessoa? Quando ela ouve com expectativa, quando ela ouve com atenção, quando ela ouve desejosa de puxar para a vida dela aquela unção. Não é um ouvir distraído. Pessoas ouvem a palavra, estão no culto, passa uma formiguinha no chão, ela se distrai com a formiguinha. Olha só o que diz, Atos capítulo 14, a partir do versículo 8, diz assim: em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Você concorda comigo que esse homem queria uma mudança na vida dele? A Bíblia diz que ele era aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido o quê? Andar. Você concorda que nós estamos lidando com uma pessoa, com uma circunstância que a gente pode considerar impossível, pelo menos do ponto de vista humano? Aí eu me pergunto, será que a palavra tem poder de transformar situações que são do ponto de vista humano impossíveis? Você crê nisso? Porque se você crê nisso, você tem que ouvir a palavra de modo diferente. Olha só o que diz. Continuando, ele diz assim: esse homem, o que ele fez? Vamos lá, esse homem fez o quê? Ouviu quem? Paulo estava fazendo o quê? Falando o quê, gente? Então o que aquele homem estava ouvindo? Agora vamos ver. Quando Paulo fixou nele os olhos, viu que ele tinha fé. Ele não foi curado porque Paulo era apóstolo. Ele não foi curado porque Paulo era ungido. Ele foi curado porque ele ouviu a palavra que trouxe fé ao coração dele. Esse homem, ele ouviu, diga de novo assim, ouviu. Forte, ouviu. Fala para alguém, umas 3 pessoas perto de você. Ouvir a palavra vai mudar a sua vida. Agora veja, esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos, viu que ele tinha fé para ser curado. A minha pergunta, que essa altura do campeonato já se torna uma pergunta idiota, é: de onde esse homem conseguiu fé para ser curado? Não, vamos lá, me ajuda aí. Aonde esse homem conseguiu fé para ser curado? Aonde você vai conseguir fé para ser curado? Aonde você vai receber fé para romper na sua vida?
Aonde você vai conseguir fé para vencer qualquer circunstância da sua vida? Aonde você vai ouvir? Onde você vai conseguir fé para prosperar em tempos difíceis? Qualquer ataque do diabo, como é que você vai vencer na sua vida? Como é que você pode mudar a sua vida, seu casamento, a vida da sua família? Então pegue isso, ouvindo a palavra, não tem demônio, não tem diabo que possa parar você. Ele não foi curado porque Paulo era apóstolo, porque Paulo era poderoso. Ele foi curado por causa daquilo que ele ouviu. Paulo só olhou para ele e viu que ele tinha fé. Fé é essa que vem pelo ouvir a palavra. Eu vou dizer algo para você: fé continua vindo por ouvir a palavra. Não tem outro método. Então Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em alta voz: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Aí eu pergunto, irmão, uma pregação. Eu disse o que agora? Uma pregação. De novo, o que eu disse agora, gente? Uma pregação. Você concorda que uma pregação mudou a vida desse homem? Amém. Agora vamos lá, meu Deus do céu, o Senhor me ajuda. Será que você consegue crer agora que uma pregação é suficiente para mudar toda a sua vida? Agora eu quero ver quem é que está crendo. Você consegue acreditar que de repente essa não é mais uma pregação que você ouve, essa é a pregação da sua vida agora aqui? Irmão, você tem que sair de casa e fazer. Seja no culto de quinta, no culto do domingo, não importa quem vai estar ministrando, porque a sua expectativa não tem que estar no homem, tem que estar na palavra. Você tem que sair da sua casa dizendo assim: hoje eu vou ouvir a palavra que eu vou ouvir hoje vai mudar a minha vida, vai produzir fé, eu vou romper, eu vou avançar por causa dessa palavra. Agora você consegue imaginar esse paralítico ouvindo a palavra, distraído, nem prestar atenção? Vocês acham que ele ia ter fé para ser curado? Irmão, existe um jeito certo de você estar ouvindo a palavra. Você consegue imaginar que aquelas pessoas na casa de Cornélio, ouvindo Pedro pregar, não ia nem piscar. Aí eles estão ouvindo. Aí a Bíblia diz que de repente, enquanto Pedro ainda falava, você não precisa esperar chegar o final do culto para as coisas começarem a acontecer. Meu irmão, o Espírito Santo, ele está se movendo sobre nós também. Ele está dentro, lógico que ele está dentro, mas ele também está sobre. A Bíblia diz que esse homem, levantando-se direito sobre os pés, o homem saltou e começou a andar. Então diga bem forte: ouvir a palavra, tem poder de mudar a minha vida. Uma palavra. Eu não sei quantas vezes ele ouviu Paulo pregar antes desse momento, mas eu tenho certeza que esse momento ele ouviu do jeito certo. Ele ouviu crendo. Ele ouviu: rapaz, estou ouvindo o que vai mudar a minha vida. Não vou me distrair. Não vou me perder com quem está perto. Não vou deixar o diabo usar celular, usar coisas que estão perto de mim para eu perder a palavra. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso ouvir essa palavra. Eu preciso agarrar essa palavra. Agora deixa eu te mostrar o terceiro exemplo.
Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 25. A partir do versículo 25, eu quero ler até o 34, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Quantos anos? 12 anos, sofrendo. Muito tempo. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Você concorda comigo que essa mulher era uma pessoa que precisava de uma mudança na vida dela? Sim ou não? Nós estamos falando de uma situação impossível, sim ou não? Nós estamos falando de uma situação aos olhos humanos impossível, sim ou não? Agora veja como é que a vida dela mudou. Tendo ouvido o quê? A fama de quem? Agora ouça, Jesus é a palavra. Quando ela ouviu a fama de Jesus, ela estava ouvindo a palavra. Ela ouviu. E ela deu atenção ao que ouviu. Ela deu importância ao que ouviu. Amado, não basta só você sair da sua casa e se fazer presente no culto. Você precisa dar importância ao que você está ouvindo. Você precisa colocar importância nas palavras que estão chegando agora ao seu ouvido. Você precisa pegá-las pela fé, agarrá-las pela fé, responder a essas palavras. A Bíblia diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus. Qual que você acha que era a fama de Jesus? Olha, Jesus, ele coloca doença nas pessoas. Você acha que era essa a fama dele? A fama de Jesus, olha, eu vou dizer algo para você, eu sei que você está nesses 12 anos sofrendo, mas nem sempre Jesus cura, ele só cura quando é da vontade de Deus. Ela ouviu a fama. Qual era a fama de Jesus? Ei, ele é aquele que cura as enfermidades. Ele cura todo tipo de enfermidade. Para ele nada é impossível. Ele faz o cego ver. Ele faz o surdo ouvir. Ele levanta os paralíticos. Ele ressuscita mortos. Ele multiplica pães e peixe. Quando ela ouviu a fama, a fé veio para dentro dela. E ela disse, se ele fez isso com ele, ele vai resolver o meu problema também. A mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia palavras. Você tem que movimentar a sua fé vai trabalhar em teu favor pelas palavras que saem da sua boca. Ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Não foi Jesus quem disse isso, não foi Jesus quem inventou isso, foi aquela mulher. Jesus não falou, venham tocar na minha roupa que vocês vão... Não, aquela mulher, esse homem tem tanto poder, o que eu estou ouvindo dele está me levando a crer que se eu só tocar na roupa dele, pronto, está resolvido. Irmão, se uma mulher daquela, debaixo da antiga aliança, pôde crer e receber o milagre, meu irmão, em nome de Jesus, agora embaixo de uma aliança que é superior, de uma aliança que é melhor, de uma aliança que é firmada no sangue de Jesus, aquela mulher não tinha o status que eu e você temos, porque nós não somos somente servos, nós somos filhos que servem, mas ela não era nem filha ainda, ela não tinha o Espírito Santo dentro dela, ela não era nascida de novo, ela não era cheia do Espírito Santo. Eu e você somos tudo isso, amado, quanto mais agora. A mulher chegou por trás, no meio da multidão,
Tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Logo, a hemorragia estancou. Ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Aí eu faço essa pergunta: o que Jesus fez? Nada. Não venha me dizer que foi Jesus que curou ela. Porque o próprio Jesus, no final do texto, diz que foi a fé dela que salvou ela. Agora, que fé é essa? Que fé é essa? Porque Jesus fala assim: eu senti o quê? Que de mim saiu? Pera, vamos. O que Jesus disse? Eu senti que de mim? Ó. Você concorda que foi a fé daquela mulher que fez o poder sair de Jesus? Sabe por quê, amado? Porque é a sua fé que vai movimentar o poder de Deus em teu favor. Jesus não falou para ela assim: olha, eu usei o meu poder para te curar. Jesus só falou assim: eu senti que de mim saiu o poder. Quem fez isso? Jesus não sabia quem tinha feito. Os discípulos perguntam: Senhor, você vê que a multidão te aperta e você pergunta quem te tocou. Aí ele falou: rapaz, vem cá, alguém me tocou diferente aqui, porque eu senti que de mim saiu o poder. A Bíblia diz que aquela mulher trêmula se apresenta, conta tudo para Jesus, e Jesus fala para ela: vá em paz, a sua fé, a sua fé, a sua fé. Vamos lá, é a sua fé, irmão, é a sua fé. O que ela ouviu, a fama. Eu acho que os crentes de hoje, da nova aliança, não conhecem a fama de Jesus. Jesus é famoso pelas suas curas. Jesus é famoso pelos seus milagres. Jesus é famoso pelas coisas que Ele faz. Sabe, amado, e muitas vezes a religiosidade invade a igreja por pregações, por livros e por músicas, dizendo que nós não devemos procurar Deus por aquilo que Ele faz, mas somente por aquilo que Ele é. Eu sei que isso parece muito espiritual, mas não é bíblico. Porque Deus só é todo poderoso, eu só sei que Deus é todo poderoso mediante aquilo que Ele faz. A revelação do poder de Deus chegou para mim, para você, mediante aquilo que Ele faz. Então, e o primeiro texto que eu li aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que Deus é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então eu busco a Deus sim, com expectativa do que Ele vai fazer na minha vida, das coisas que Ele vai me dar, do que Ele vai acrescentar na minha vida. Então aquela mulher, a vida dela foi mudada, diante daquilo que ela... Então, pegue isso aqui, uma palavra que você ouve, tem o poder, de virar a sua vida completamente, de mudar a sua vida. O paralítico, aleijado, desde nascença, nunca tinha andado, mas ouviu. Quando ele ouviu, a vida mudou. Cornélio, vida mudou, porque ele ouviu. Sua vida vai mudar, porque você está ouvindo a palavra. É ouvir a palavra que vai mudar a sua vida. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Levante essa mão de crente avivado, falador de língua estranha aí, pelo amor de Deus. Vida, das coisas que Ele vai me dar, do que Ele vai acrescentar na minha vida. Então aquela mulher, a vida dela foi mudada, diante daquilo que ela... Então pegue isso aqui, uma palavra que você ouve, tem o poder, de virar a sua vida completamente, de mudar a sua vida. O paralítico, aleijado,
desde nascença, nunca tinha andado, mas ouviu. Quando ele ouviu, a vida mudou. Cornélio, vida mudou, porque ele ouviu. Sua vida vai mudar, porque você está ouvindo a palavra. É ouvir a palavra que vai mudar a sua vida. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Levante essa mão de crente avivado, falador de língua estranha aí, pelo amor de Deus.